Deus, nosso soberano, Adonai, ele substituiu Israel? Ele repudiou Israel pela igreja? Aqui tem. E lembrando que quando ele repudia Israel, seus filhos, ele também repudia Jacó, e ao mesmo tempo ele repudia Isaac, e ao mesmo tempo Abraão. Ele fez uma promessa para todos eles. Aqui eu coloquei algumas igrejas, mas é só ilustrativo, mas de fato muitas dessas igrejas acabam falando que sim, ensinam dessa forma, e nós vamos aprender hoje que a Escritura, ela acaba falando várias vezes, tem várias passagens que falam que Deus jamais, bendito seja Ele, jamais substituiria Israel, né? Porque Ele tem uma promessa. Então nós vamos começar agora, de rápidas palavras, essa parte aqui dos primeiros passos, tá? Essa parte dedicada às pessoas que estão iniciando na Techuvá, e uma das perguntas mais importantes é saber se, porque muitas delas aprendeu que Israel foi substituída, Israel caiu, né? E nós vamos aprender hoje que tem muitas passagens que fala diferente. Lá no profeta Jeremias, no verso 31, do 35 ao 37, o Criador vai dizer dessa seguinte forma: assim diz Adonai, bendito seja, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar para que as suas ondas rujam, Adonai dos exércitos é o seu nome. Aqui do lado aqui eu coloquei umas fotinhas aqui do sol, da lua, as estrelas lá atrás, né? Aqui os mares. Isso aqui é para demonstrar que eu acho que se você olhar e sair fora aí, você vai perceber que o sol e a lua, eles têm um ciclo deles, e esses ciclos acabam não mudando, né? Ou seja, o Criador deu leis fixas para esses luminares, e esses luminares, até o dia de hoje, não mudou, né? Logo, ele começa com esse ensejo, né, aqui no profeta Jeremias, e fala: olha, o Criador, ele fez deu o sol, né, para a luz do dia, deu a noite, as estrelas para a noite, né, e deu leis fixas para esses astros. Aí vai continuar. Se essas leis, tá aqui, se essas leis naturais desaparecerem diante de mim, declara Adonai. A gente percebe que até hoje não mudou isso, né? Também desaparecerá a descendência de Israel, ou seja, Israel vai acabar, como nação diante de mim para sempre. Assim diz Adonai: se os céus acima puderem ser medidos, eu coloquei até uma foto de medição aqui, né? Se o homem conseguir fazer isso, né? E os alicerces da terra abaixo puderem ser sondados, quem consegue ir na profundeza dos mares? A gente sabe que tem muitos lugares que é muito profundo, que os equipamentos criados até hoje não conseguem lidar, porque acaba entrando, sendo destruídos, né? Aí ele fala: então eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo que fizeram, declara Adonai. Olha só, ele coloca astros, esses astros têm ciclos fixos, e ele primeiro fala: se essas leis naturais desaparecerem, não desapareceu. A descendência de Israel acabará, findará, ou seja, serão todos destruídos. Não existirá nenhuma centelha de Abraão, Isaac e Jacó. E ele continua: e se puderem ser medidos, quem consegue medir? Quem consegue medir tudo? É impossível, né? E ele fala o seguinte: eu rejeitarei, ou seja, na primeira parte é questão de destruição, na segunda parte é rejeitar. Vou acelerar um pouco mais. Lá em Isaías 49, do 15 ao 16, ele fala o seguinte: bendito seja Adonai. Pode uma mãe esquecer-se do seu bebê que ainda mama? Pode uma mãe esquecer do seu bebê que mama e não tem compaixão por ele, né? Que ela gerou. Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você na palma da minha mão. Seus muros estão sempre diante de mim. Esse texto de Isaías fala de restauração, fala de Israel, um texto muito bonito. Ou seja, aqui eu deixei em cima uma mãe com um filho, embaixo crianças órfãs, vamos falar assim. Pode até uma mãe esquecer desse bebê, mas Adonai não vai esquecer de maneira nenhuma. Bendito seja. Lá em Isaías 54:10, o Criador fala por meio de Isaías: embora os montes se retirem
e as colinas sejam removidas, aqui estão os montes, e a gente percebe que muitas ilhas acabam sendo engolidas pelas águas, acabam sendo distraídas por questão de tempo e tudo mais. Aqui embaixo, aí falam, seja removidas. Tem muitos desses montes que são removidos por mineração e tudo mais, aqui eu fiz essa ilustração, né? E ele continua, mas a minha fidelidade para com você não será removida, nem a minha aliança de paz será abalada, diz Adonai, que tem compaixão de você. Essas coisas podem acabar, mas a fidelidade nunca será removida. E essa aliança, alguns sábios falam que é questão da aliança do Sinai, outros falam dessa nova aliança, essa aliança renovada, na verdade, com os mesmos termos que serão anotados no nosso coração. Alguns falam alguns sábios falam que é a aliança que fez com Abraão, enfim. A fidelidade do Criador jamais será mudada. Esse é o ponto, conforme a sua palavra. Lá em Salmos 89, 89 do 30 ao 37, vai falar o seguinte: se os meus filhos abandonarem a minha lei, minha Torá, e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus decretos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei a sua transgressão com vara e a sua iniquidade com açoites. Quando eu estava separando esse texto, eu estava lembrando do Yeshua no templo, ele açoitando aqueles que estavam vendendo dentro do templo, né? E isso provavelmente no Shabat. O Yeshua ele ia sempre no Shabat durante a sua primeira vinda, né? Contudo, não tirarei dele a minha benignidade, né? Nem permitirei que a minha fidelidade falhe. O tempo todo o Criador está falando sobre isso, né? Sobre sua palavra, sobre fidelidade, né? E ela não falha. Não quebrarei a minha aliança, nem alterarei o que saiu dos meus lábios. Ele não muda. Uma vez jurei pela minha santidade que não mentiria para Davi. A sua descendência durará para sempre. E o seu trono será como o sol diante de mim. Será estabelecido para sempre com a lua. Será estabelecido para sempre como a lua. E o testemunha no céu é fiel. Aqui tem alguém açoitando. Açoitando é uma situação bem de situação difícil, sabe? Quando as pessoas estão transgredindo de fato, que precisa de uma correção bem pesada. Aqui está a lua, enfim. Continuando. Isaías 41, do verso 8 ao 10, vai falar da seguinte maneira: mas tu, Israel, meu servo, meu servo Jacó, a quem escolhi, o Criador escolheu, será se ele erraria na sua escolha? Descendência de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os confins da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e te disse: tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitarei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. E te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Mais uma vez, o Criador está falando, bendito seja Ele, exaltado seja o seu nome entre todas as nações, que não vai rejeitar Israel de maneira nenhuma. Aí continua, Jeremias 33, do verso 25 ao 26. Assim diz Adonai, bendito seja. Se eu não estabeleci o meu concerto com o dia e com a noite, e as ordenanças do céu e da terra, ele está colocando a condição assim: se eu não fiz isso, todos nós sabemos que fez, né? Também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo. Que das duas casas de Israel, quem está inteirado sobre a profecia, a promessa das duas casas, né? Que Jeremias fala demais, Isaías fala demais, e Ezequiel. De sorte que não tome da sua descendência quem domine sobre a posteridade de Abraão, Isaque e Jacó, as promessas que eu falei anteriormente, porque restaurarei a sua sorte e terei misericórdia deles. O Criador coloca uma condição assim: se eu não fiz isso, eu também rejeitaria a descendência de Davi, de Jacó e Davi. Mas nós sabemos que ele fez, ele relata isso em bendito seja, em Bereshit 1, né? Na paraxá que nós lemos, inclusive, semana passada. Mais uma vez, o Criador demonstra a sua fidelidade e demonstra que ele restaurará tudo, todo o reino, e terá misericórdia.
E aqui está o Sol, a Lua, aqui está os ciclos que a gente viu anteriormente. Continuando, lá em Deuteronômio 7, do 6 ao 8, vai falar o seguinte: porque tu és meu povo santo, tu és povo santo Adonai, teu Deus. Adonai, teu Deus, te escolheu para que lhe fosse o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. Adonai não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão sobre todos os povos era mais pequena, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurava aos vossos pais. O Senhor vos tirou com a mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Mais uma vez o Criador demonstra que o motivo dele ter escolhido por Ahavá, por amor, não por mérito de Israel, mas porque o Criador escolheu. E aqui eu acho muito bonita essa parte, que todas as vezes que ele faz essa referência, ele está falando que Deus que ele é. Olha, eu sou o Deus que tirou vocês do Egito, né? É um templo politeísta, muitas pessoas tinham vários deuses falsos que não existem, fruto de mentira humana, e até de um rei, lá a gente era conhecido como Faraó, né, o rei do Egito, e que se colocava como Deus também. O Criador venceu os deuses que não existem e o Faraó. E aqui está as 12 tribos, os filhos de Jacó, que foi os precursores das 12 tribos. Será que o Criador vai repudiar a quem ele prometeu? E a gente vai continuando aqui, lá em Jeremias 31, do 7 ao 10. Assim diz Adonai, bendito seja. Cante de alegria por causa de Jacó. Aqui nós estamos falando de Israel, né? Casa de Israel. Anteriormente a gente falou da casa de Davi, agora eu coloquei esse aqui para... Tem muitos textos, mas deixei esse aqui por causa da casa de Israel, né? Que foi dispersa, em diáspora e meio que está resgatado, está todo mundo voltando agora, de fato. Gritem exaltando a principal das nações. Proclamem e deem louvores, dizendo: o Senhor, Adonai, salvou o seu povo, ó remanescente de Israel. Vejam, eu os trarei da terra do norte e os reunirei dos confins da terra. Não é isso que está acontecendo agora com todos nós? Ó, nós falamos sobre cumprir mandamento, fazer do Deus de Israel nosso Deus. E a forma de fazer isso é aprendendo a cumprir o mandamento, que nós vamos, daqui a pouco, vamos ver nossa Rei Felipe falando sobre mandamentos, para a gente aprender e começar a aplicar, né? Continuando. Entre eles estarão o cego e o aleijado, mulheres grávidas e em trabalho de parto, uma grande multidão voltará. Voltarão com choro, mas eu os conduzirei em meio a consolações. Eu os conduzirei às correntes de águas por um caminho plano, onde não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu filho mais velho. Efraim, das 12 tribos, ele recebeu a bênção de primogenitura. Só que ele recebeu a bênção de primogenitura, ele foi colocado como o mais velho, eu penso que a tradução pode ser melhor, seria um primogênito, vamos falar assim, e Judá, ele recebeu o poder. Um recebeu o título e outro recebeu o poder. Ouçam a palavra de Adonai, ó nações, e proclame nas ilhas distantes: aquele que dispensou Israel o reunirá e, como pastor, vigiará o seu rebanho. Olha que bonito. O Criador dispersou e restaurará tudo. Aí lá em Malaquias 3, no verso 6, o Criador vai falar o seguinte: porque eu, Adonai, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. É uma